Boa noite, queridos irmãos. É uma alegria estar hoje com vocês e poder participar desse evento, poder refletir sobre temas tão importantes para a vida da igreja e poder ser desafiado a respeito do tema que passo a falar agora com os irmãos. Quero desde já agradecer ao meu amigo Uriel, que me manda esses desafios, e a alegria é grande, meu querido. Meus irmãos, eu tenho 3 filhos. A minha esposa ficou grávida 3 vezes. Eu estive por 3 vezes, pela graça do Senhor, com ela, nos 3 partos. E estivemos juntos durante todo o processo do parto e foi, de fato, uma experiência curiosa. Eu confesso aos irmãos que senti um pouco de dor, leves dores de cabeça. Ela, por outro lado, sofreu muito mais. Eu não poderia jamais experienciar o que ela experienciou, ainda que eu tenha testemunhado o que ela experimentou. Eu posso ter visto, ajudado, participado com ela em todo aquele momento, mas o que ela sofreu na pele não é algo que eu poderia, de fato, dizer que sofri com ela, ainda que tenha participado tanto assim. Quando a gente trata de temas como esse, e considerando o fato que a cor da pele interfere no que se refere à experiência do que se trata, é claro que um disclaimer, um aviso sobre o assunto precisa ser dado. E eu preciso falar que tratar desse assunto considerando a minha pele, ela, de uma certa forma, me torna aqui um pouco, eu poderia dizer, incapaz de falar sobre esse assunto, talvez. Mas, ainda assim, eu quero expressar aos irmãos e tentar descrever com os irmãos aquilo que nós podemos refletir através da história e através da Escritura, de como nós podemos pensar numa teologia que seja relevante, que seja viva para a igreja e especificamente viva para a igreja brasileira, que, como nós podemos ver aqui, é multifacetada, vivencia uma diversidade de experiências. Pensando nisso, como que nós podemos entender como essas coisas começaram? É preciso que nós tentemos voltar um pouco, alguns passos para trás, e pensarmos, por que alguém pensou que precisa fazer uma teologia que fosse negra, ou uma teologia que fosse parda, ou uma teologia que pertencesse a algum tipo de grupo étnico, pensando desse jeito? Por que alguém bolou essa ideia? Certamente porque entendia que havia uma deficiência, que havia alguma coisa que faltava dentro da sua experiência, da sua realidade, que lhe tocasse, que lhe atingisse dentro daquilo que ele estava vivenciando. E é nesse sentido, portanto, que nós precisamos considerar a realidade de um sofrimento. O sofrimento de pessoas que, por conta da pele, por conta da diferença que detém para com algum tipo de grupo, sofrem preconceito, sofrem algum sofrimento. Precisamos voltar para um passado presente, infelizmente, em nossa história, presente porque, apesar de tratarmos de algo histórico, ainda é vivenciado em nossos dias de alguma maneira. Precisamos pensar que há apenas algumas décadas, o nosso país tirou de sua legislação a possibilidade da escravidão, ainda que, para nossa infelicidade e tristeza, muitas e muitas pessoas vivam em circunstâncias análogas a tal situação. Precisamos considerar que, de uma certa maneira, a religião cristã cooperou em alguma forma, historicamente, para que essas coisas se mantivessem assim, como também é verdade histórica que foi a única religião que se rebelou contra a escravidão. Isso precisa ser pesado e refletido quando pensamos sobre racismo,
quando pensamos sobre segregação, quando pensamos sobre violência, quando pensamos que em nosso país há uma grande parte da população que sofre preconceitos, que sofre algum tipo de violência simplesmente pela cor de sua pele. Portanto, é necessário considerar o elefante branco que está no salão do culto. Esse elefante branco incomoda a gente, mas primeiro porque talvez nós não gostemos muito de tratar dele. Ou pior, nós talvez negligenciemos e ignoremos ele de forma quase que consciente. E a gente precisa pensar o porquê isso. O porquê que, muitas e muitas vezes, nós não temos tratado desses pecados e desses problemas, considerando que eles são realidade para uma grande parte da população. É por isso que essa pergunta, ela evoca problemas, os quais nós não podemos resolver numa pequena palestra de 20 minutos, nem tampouco numa de 20 dias. Mas precisamos refletir, precisamos trazer luz bíblica a essa questão. Pessoas sofrem. Enquanto eu preparava esse momento para trazer aos irmãos, considerando que precisava ter uma plateia que me ajudasse, que cooperasse comigo, levei algum desses esboços, foram alguns que foram feitos, para alguns dos meus amigos. E alguns deles me relataram situações que são constrangedoras. Eu quero tratar de uma delas. Eu tenho um amigo muito querido, que é comerciante, e ele tem um carro, e ele disse que já foi parado pela polícia umas 4 vezes, andando com o carro dele, e ele disse, cara, a única explicação para isso é porque eu sou negro. E talvez isso não seja uma realidade para você, e não é para mim, mas isso é uma realidade que precisa ser considerada. E se você está incomodado no seu banco, fique tranquilo, o Evangelho vai resolver isso. Nós cremos assim. Mas, como eu ia dizendo, um movimento partiu em auxílio, considerando essa realidade. Esse movimento, ou pelo menos 2 respostas, tentam ser trazidas para essa situação, para esse problema, e que a gente precisa considerar. A primeira resposta é desse movimento que eu quero mencionar rapidamente, o movimento progressista negro. Esse movimento, ele tem como fundamento a ideia que, de fato, é necessário pensar um cristianismo fundamentalmente negro, e, nesse sentido, esse cristianismo precisa expressar os problemas daqueles que, por situações diversas, têm vivenciado discriminações, preconceitos, sofrimentos. O problema, no entanto, é que esse movimento tem sido encabeçado, tem sido guiado por uma distorção e, nós poderíamos dizer até mesmo, uma modificação nas doutrinas clássicas da teologia cristã. Para vivenciar tal movimento progressista, abole-se os termos de salvação, abole-se os termos de divindade do Senhor Jesus Cristo, apelando-se para a sua humanidade, e outras coisas que foram trazidas e que são enfatizadas dentro desses movimentos. No entanto, há um outro grupo que parece não responder também a esses anseios, que parece ter problemas, aquilo que poderíamos chamar de um movimento fundamentalista branco. Esse movimento, que, é claro, diz muito mais respeito aos americanos do que a nós, mas que é uma realidade para nós, tendo em vista que nós somos influenciados por eles, muito apegado às coisas do céu, muito preocupado em salvar almas, parece ter pouca preocupação na sua relevância para a vida das pessoas hoje, agora, em seus problemas cotidianos, em seus problemas sociais. Será que existe uma saída para isso? Bom, a pergunta talvez que possa nos incomodar, mas que precisa ser feita é: por quê? Se eu trouxesse para você a imagem de um Jesus hollywoodiano, branco, de olhos azuis, isso não te ofenderia tanto quanto um Jesus negro africano. Se isso
nunca te ocorreu, se essa pergunta nunca chegou ao seu coração, talvez valha a pena considerar de como que muitas e muitas vezes nós nos deixamos levar pela falsa ideia de que o cristianismo é uma espécie de religião europeia branca, e isso precisa ser combatido. Nós não cremos desse jeito, até porque, se formos considerar as estatísticas atuais, e aí está a beleza do evangelho e do cristianismo, nos últimos 100 anos, na pesquisa que eu pude achar, de 1910 a 2010, houve um crescimento estrondoso do cristianismo naquilo que é chamado de o sul global, especificamente na região do continente africano, na parte subsaariana. Essa parte que é a região que nós poderíamos chamar mais negra dentro do continente africano. Só para termos estatísticos, os irmãos saberem, em 1910, 1,4% do continente africano era declarado cristão. Em 2010, 23,6%. Em dados mais atuais, 2020, nós já podemos dizer que há 49% do continente africano que se declara cristão. E por cristão aqui nós estamos falando de uma doutrina teológica conservadora, que conhece e que reconhece as doutrinas fundamentais da fé cristã que têm sido criadas durante a história. Quando olhamos para o nosso país, para a nossa região, nós precisamos pensar também que somos um país que, fora da África, é o que tem o maior número de negros. Se, inclusive, somarmos com aquilo que é chamado de pardos, que é uma espécie de miscigenação, que é como é tratado em termos de estatística, nós teríamos uma população de aproximadamente 65% de negros e pardos no Brasil. Isso tem a ver conosco. Isso tem a ver com a forma como nós vivemos e existimos. Precisamos considerar os problemas sociais, precisamos pensar todas essas realidades. Mas a solução não está exatamente numa revolução social. A solução não está necessariamente, e não está mesmo, em tentar simplesmente provocar isso em termos de políticas estatais ou de governantes que olhem melhor para o povo, ainda que isso possa fazer sentido. Mas é nos voltarmos para a Escritura e reconhecermos que o Evangelho é de um Cristo que é para todos. Quando nós olhamos para a história da redenção, nós contemplamos a história do povo de Israel, e que Deus, de modo muito maravilhoso, reuniu para si um povo multiétnico. Considere, por exemplo, os filhos de José, africanos, egípcios. 2 tribos de Israel que pertencem, a povos africanos. Considerar essa realidade nos ajuda a entender que esse sempre foi o plano de Deus. Considerar o encontro de Jesus com a mulher samaritana, quando aquela mulher muito preocupada com os problemas étnicos, com os problemas raciais, em Jesus sendo judeu e ela samaritana, como que aquilo ali se daria naquele relacionamento, e o Senhor Jesus convidá-la a pensar sobre coisas mais elevadas, sobre realidades mais profundas que solucionam problemas muito maiores do que os que ela conseguia imaginar. Mas eu quero considerar nos últimos minutos que me restam, Gálatas capítulo 3. Versículo 26 ao 29. Que diz assim: Mas agora, 26. Pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Agora preste atenção. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto,
nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O apóstolo Paulo aqui não quer de forma alguma desprezar diferenças. Ele quer mostrar que nas diferenças, Deus tem um plano de unidade para o seu povo. De modo algum, o apóstolo Paulo está desconsiderando que havia dentre aqueles que estavam na igreja da Galácia, que eram escravos, que precisavam responder aos seus senhores. Alguns que inclusive não tinham senhores cristãos e portanto sofriam nas suas mãos. Como também havia aqueles que eram libertos. Como também havia aquelas que eram mulheres, aqueles homens. O apóstolo Paulo não está desconsiderando essa realidade. Mas ele está olhando para algo mais importante dentro da estrutura da nossa vida. Ele está olhando para a promessa de uma família, a promessa de um povo multiétnico, de um povo de todas as línguas, de um povo de todas as raças, de um povo que se reúne por meio e por causa de Cristo. Essa realidade, portanto, deve ser buscada e tentada ser vivenciada hoje pela igreja, ainda que não possamos desfrutá-la completamente. É claro que nós não estamos falando de uma redenção completa e perfeita hoje, mas nós estamos falando que a teologia precisa enfrentar as experiências de cada um em seu dia. Precisa ser prática, precisa se colocar diante do fato de que de fato nós não cremos num cristianismo racial, mas cremos numa teologia que se aplica a todas as raças. Nós não cremos numa teologia que sirva somente a um grupo, mas cremos em aplicação dessas realidades e verdades para todos os que creem no Senhor Jesus Cristo. Teologia deve ter cor. A cor da família de Deus. Que não é branca, que não é parda, que não é negra, mas que corresponde a todas essas cores, porque foram todas criadas pelo artista, pelo grande Senhor e Criador de todas as coisas, Deus. O que fazer? Como podemos pensar tal realidade como igreja? É necessário chorar com os que choram. A igreja precisa pensar esses problemas enquanto eles são problemas. Refleti-los e considerar a sua realidade em cada contexto. Precisa considerar a dignidade humana como criada por Deus, indistinta. Precisa considerar o pecado da negligência, o pecado da violência, do racismo, de preconceitos com aquilo que é diferente, com aquilo que não nos parece igual a que somos. Por isso, a igreja, por causa das Escrituras, deve ser um lugar de esperança. A igreja é um lugar de acolhimento, de consolo e, fundamentalmente, de esperança, porque o nosso Jesus é o Jesus da esperança. É o Jesus que traz consolo para o que sofre, perdão para o que ofende, reconciliação para todos os que creem. Em nome de Jesus. Amém.